Capítulo 2. Um fim e um princípio. Em janeiro de 1949, cheguei ao fim de mim mesma. Fui com o missionário Roberto Thomas e uma tenda para Lavalle, uma aldeia aninhada num sopé dos gigantescos Andes. Nosso plano era fazer uma campanha evangelística numa cidade onde, pelo que nos constava, o evangelho nunca fora pregado antes. Lá botamos um sol quente andino, saturando o ambiente com música gravada, visitando cada lar na comunidade, distribuindo folhetos e evangelhos. Oramos e preparamos mensagens. No entanto, noite após noite, não comparecia ninguém. As chuvas torrenciais vieram nos inundar. Mesmo assim, persistimos. Apesar de todos os nossos esforços em testemunhar e pregar, não conseguimos uma congregação. O homem valente ainda dominava a diminuta cidade. Depois de 2 semanas de despesas e labores penosos, fomos obrigados a nos retirar em agudo desapontamento, absolutamente sem resultado visível. Para mim, essa derrota marcou o fim de uma longa caminhada e o princípio de uma nova. Sempre achei desculpas plausíveis para explicar a ausência de uma colheita e a falta de resultados no meu ministério. Como criança, muitas vezes pude presenciar poderosas operações de Deus nos ministérios de servos de Deus como o Dr. Charles Prince e Aimee McPherson. Mas no meu ministério não havia nada disto. No entanto, eu encontrava nas desculpas, nos lugares convenientes para depositar a culpa, um refúgio imaginário do holofote da verdade de Deus. O motivo do meu fracasso estava sempre fora de mim. Uma vez o povo era duro demais, outra vez não era tempo de colheita ainda, ou então era necessário semear a semente primeiro, ou o povo não tinha fé. De um pastorado a outro, de um campo missionário a outro, as desculpas se multiplicavam. É verdade, eu tinha realizado alguma coisa para Deus. E aos olhos humanos, eu não precisava sentir envergonhado. Mas no meu íntimo, eu sabia que existia um caminho melhor. O Espírito de Deus, na sua eterna fidelidade, não permitia que a complacência obstruísse os seus propósitos. Vez após vez, incessantemente, a pergunta de Eliseu ecoava dentro de minha alma: onde está o Senhor, Deus de Elias? Agora, em Lavalle, uma cidade que nunca ouvira o Evangelho e que não era endurecida nem repassada como outros lugares que já se cansaram de tanto ouvir a pregação dos evangélicos. Tive que enfrentar a dura e inevitável realidade. Fui derrotado. Todas as condições eram favoráveis. Meu equipamento missionário estava completo. Ao meu lado estava um competente missionário evangelista, mas fracassei totalmente. Fui obrigado a reconhecer que, mesmo com um excelente treinamento ministerial e uma experiência do batismo com o Espírito Santo, recebida quando criança, ainda havia uma evidente e fatal ausência de poder no meu ministério. A longa caminhada de desculpas estava terminada. Deixei de fugir de Deus. Deus me levou a fazer uma análise de mim mesmo e o resultado foi a desilusão. Amargamente derrotado, com todas as minhas defesas derrubadas, fui guiado por Deus a uma posição de entrega total. Não por força, os cavalos da carne, nem por poder, os carros da engenhosa criatividade, mas pelo meu espírito. Era o que Deus estava me dizendo, desafiando-me a entregar tanto a carne como as obras da carne. Ainda que fossem excelentes obras da carne, mesmo assim eram inaceitáveis. Deus estava oferecendo um novo caminho, um caminho de poder, uma operação do próprio Espírito Santo liberado no ministério da libertação. Um caminho e um alto caminho. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas. Nem o leãozinho passou por ela. Jó 28, 7, 8. As condições de Deus para minha entrega
eram que eu passasse o mínimo de 8 horas consecutivas diariamente com ele em oração e na sua palavra. Se um homem pode trabalhar 8 horas por dia, um servo de Deus pode orar um período equivalente. Às vezes eu permanecia muito mais que 8 horas, talvez o dia inteiro e a noite também. Alguns discordavam abertamente, duvidando da minha sanidade mental, ou concluindo que não tinha direito de receber o salário de missionário, uma pessoa que passava a maioria do seu tempo em oração, ao invés de dedicar-se às tradicionais atividades missionárias. No entanto, eu sabia que não poderia dar mais um passo sequer em enganar a mim mesmo e fugir de Deus. Não podia escapar ao desafio de Deus. Num pequeno sótão desocupado, acima da garagem da igreja de adobe, em Mendonça, onde eu era o pastor interino naquela época, comecei a buscar o Senhor. Não tinha outra opção a não ser encontrar as respostas de Deus para o avivamento e a operação do seu Espírito na Argentina, para uma intervenção divina como aquela registrada no livro de Atos, para uma operação de acordo com a sua capacidade e não segundo a minha. Isto era apenas uma forma de sonhar? Era possível um homem comum, sem quaisquer qualificações além do seu chamado ao ministério, encontrar-se com Deus de tal forma que aparecessem resultados concretos e frutos visíveis? Deus realmente dava desafios aos homens? E os homens podiam aceitar tais desafios? Era possível, dentro das limitações do tempo, aceitar os desafios da eternidade? Todos os poderosos santos e profetas da história eram especial e soberanamente criados por Deus? Ou eram homens comuns que aceitavam o desafio de Deus? Era possível? O homem podia ter um encontro direto com Deus? Senão, no fim desta estrada não havia mais jeito de voltar. Se não encontrasse as respostas aqui, assomavam diante de mim profunda desorientação e o desmoronamento de sonhar e ilusões guardados sagradamente no meu íntimo há muito tempo. Frequentemente Deus ordena ao homem nas Escrituras: buscai a minha face. Mas Ele nunca explica como devemos fazer isto. Será que buscar a Deus constitui uma prerrogativa de alguns poucos selecionados? Um grupo limitado de místicos de nascença, que por uma qualidade inata consegue galgar as montanhas proféticas? Muitas perguntas sem resposta me levaram a afinar uma pergunta central. Será que um homem comum, que não tivesse nada além de um talento e uma preparação ordinária, sem qualquer dom de misticismo ou habilidade especial, poderia encontrar-se com Deus? Havia possibilidade para alguém nessas condições ter contato vital, um encontro pessoal com o Senhor da Glória? Um exame cuidadoso das Escrituras, de Abraão a Neemias, de Elias a Pedro, parecia indicar claramente que sim. Por ser uma pessoa prática por natureza, mais à vontade numa oficina ou num campo que atrás de uma escrivaninha ou num cenáculo de profeta, senti necessidade de uma resposta que fosse ao mesmo tempo espiritual e prática, que tivesse uma realidade dinâmica junto com uma autenticidade bíblica. O espiritual e o material teriam que se encontrar no homem. Dúvidas, perguntas e temores marcavam a passagem lenta das longas horas. Onde estava Deus? As paredes ecoaram a mesma pergunta estéril. Tumultos interiores agitavam e perturbavam-me. Exigir tal coisa de Deus não era impertinência humana? Diante de mim, assomava aparentemente um beco sem saída. Uma derrota ameaçava-me, uma derrota tão final e aterradora, que o próprio temor dela se transformou em um incentivo para avançar. Depois de vários dias de jejum, ainda não havia resposta. As horas intermináveis passavam, contudo não se abria nenhuma janela no céu. Eu chorava, esperava, meditava, examinava a palavra, andava, ajoelhava, ficava em pé e novamente me prostrava no chão. Silêncio. Não havia posição, jejum, lágrimas, nem clamor que pudessem romper a silenciosa e invisível barreira
que se estabelecera ao redor do meu ser. Os dias passavam lentamente, transformando-se em semanas. Deus não tinha pressa em desvendar os segredos dos seus mistérios. Aquele que escondeu os diamantes tão cuidadosamente nas profundezas da terra, que somente quem busca com diligência os possa achar. Não estava com pressa de revelar seu esconderijo àquele que aspirava a visitar sua tesouraria. Era necessário buscar e cavar. 2 meses se passaram, uma eternidade dentro do tempo. Nenhuma brisa mexia-se no mundo espiritual, nenhuma nuvem do tamanho da mão de um homem aparecia. Depois, o inimigo trouxe um argumento que por pouco conseguiu interromper a busca. Marque uma data para Deus. Certamente a esta altura você sabe que está enganado. Não adianta continuar indefinidamente. Certamente Deus, sabendo que eu era sincero, seria obrigado a sair do seu esconderijo. Mas ainda não se mexia uma brisa sequer. Na sua infinita sabedoria e paciência, Deus permaneceu em silêncio e o fim da semana se aproximava. 5 horas chegaram e ainda Deus não fizera nada. Com inexprimível amargura de alma, com lágrimas de frustração e derrota surgindo das profundezas interiores, enchi meus bolsos de folhetos e vagarosamente caminhei pelo longo corredor que levava à rua. Deus não tinha respondido. Naquele momento, na cronometragem precisa de Deus, um pastor local chegou com seu filho jovem não convertido. Durante a visita, o pastor derramou seus problemas para mim em grandes detalhes. Os minutos passavam e as horas. Era impossível realizar a visitação de casa em casa que eu tinha proposto. Quando os 2 visitantes se prepararam para sair, fiz uma pergunta penetrante para o rapaz. Uma palavra levou a outra, até que o jovem se prostrasse e, soluçando, encontrasse o caminho para a fonte do Calvário. Finalmente os 2 foram embora. Na escuridão do corredor, quando a porta apenas terminava de se fechar, uma voz dentro de mim disse: "Veja, filho, quando eu quero, eu trago as pessoas. Agora volte à oração, até que eu digo que é tempo de sair." Lá fui eu de volta ao quartinho do sótão, para passar mais algumas semanas de peleja, oração e estudo da palavra. Os meses se passaram, até que não havia mais senso de tempo. E então um dia igualzinho a todos os outros anteriores, sem que eu tivesse qualquer aviso prévio, uma palavra foi pronunciada na própria atmosfera daquele recinto. Uma palavra que vibrava até as profundezas e depois subia até as alturas. Por aquela palavra, a poderosa presença de Deus veio e parecia encher o mundo inteiro. Numa voz que me foi plenamente audível, foi dada uma mensagem especial. O véu de separação foi rasgado e as janelas se abriram. A glória resplandeceu ao redor e eu estava no Espírito. Deus visitara um homem ordinário. Ele concedera falar e revelar os seus propósitos e vontade. Sua realidade foi manifesta e sua palavra plenamente confirmada. Ele não dissera: "Buscai a minha face em vão." Durante várias semanas os céus se abriram e no Espírito vi coisas que não são listas para falar. Depois recebi uma ordem estranha: "Vá chamar o povo à oração. Derramarei o meu Espírito sobre eles. Diga-lhes que venha preparado para ficar das 8 horas da noite até meia-noite. Se não quiserem ficar 4 horas, então que não venham."